Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: Deus confirma a sua promessa a Abrão. Firmado no texto de Gênesis, capítulo 13, versículos 14 ao 18. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta, agora, os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 18. Aqui temos a narrativa de uma graciosa visita que Deus fez a Abrão para confirmar a promessa a ele e aos seus. Observe, ponto número 1. Quando Deus renovou e ratificou a promessa, depois que Ló se apartou dele, isto é, primeiro, depois de terminada a briga, pois os espíritos mais bem preparados para as visitas da graça divina são os que estão calmos e tranquilos, e não excitados por alguma paixão. Segundo, depois das humildes e abnegadas condescendências de Abrão a Ló, para a preservação da paz. Isto ocorreu quando Deus veio até ele, com este sinal do seu favor. Observe que Deus irá compensar abundantemente com a paz espiritual aquilo de que nós abrirmos mão em benefício da preservação da paz entre vizinhos e amigos. Depois de Abrão ter oferecido voluntariamente a Ló a metade do seu direito, Deus veio e lhe confirmou todo o seu direito. Terceiro, depois que ele tinha perdido a confortável companhia do seu parente, por cuja partida as suas mãos se enfraqueceram e o seu coração se entristeceu, então Deus veio até ele com estas palavras boas e consoladoras. Observe que a comunhão com Deus pode, a qualquer momento, servir para compensar a falta de convivência com nossos amigos. Mesmo que os nossos parentes estejam separados de nós, Deus não está. Quarto, depois que Ló tinha escolhido aquela campina agradável e frutífera, e tinha ido tomar posse dela, para que Abrão não se sentisse tentado a invejá-lo e a se arrepender de ter lhe dado a escolha, Deus vem até ele e lhe assegura que aquilo que ele tinha permaneceria para sempre, para ele e para os seus herdeiros. De modo que, embora Ló talvez tivesse a melhor terra, Abrão tinha o melhor título. Ló tinha o paraíso, de certa maneira, mas Abrão tinha a promessa. E o evento logo deu a entender que, apesar das aparências naquele momento, Abrão realmente tinha a melhor parte.
Veja Jó, capítulo 22, verso 20. Deus reconheceu Abraão depois da sua contenda com Ló, assim como as igrejas reconheceram Paulo depois da sua contenda com Barnabé. Atos capítulo 15, versículos 39 e 40. Ponto número 2. As mesmas promessas com as quais Deus agora consolava e enriquecia a Abraão. Duas coisas ele lhe assegura: uma boa terra e uma numerosa prole para desfrutar dela. Primeiro, aqui está a concessão de uma boa terra, uma terra mais famosa que todas as terras, pois deveria ser a Terra Santa e a terra do Emanuel. Esta é a terra aqui mencionada. Aqui Deus mostra a terra a Abraão, como tinha prometido. Gênesis capítulo 12, verso 1, e posteriormente a mostrou a Moisés do cume do Pisga. Ló tinha levantado os seus olhos e contemplado a campina do Jordão, verso 10, e tinha ido usufruir do que tinha visto. Vamos, diz Deus a Abraão, levanta agora os teus olhos e olha, e vê o que é teu. Observe que aquilo que Deus tem a nos mostrar é infinitamente melhor e mais desejável do que qualquer coisa que o mundo tenha a oferecer para que vejamos. As perspectivas de um olho que tem fé são muito mais ricas e belas do que a do olho dos sentidos. Aqueles para os quais está designada a Canaã celestial, no outro mundo, às vezes, pela fé, tem uma perspectiva consoladora em meio à sua condição atual. Pois nós enxergamos de fato as coisas que não são vistas, embora ainda estejam distantes. O Senhor lhe assegura esta terra para ele e para sua semente para sempre. Versículo 15. Te hei de dar a ti. E outra vez, verso 17, a ti a darei. Cada repetição da promessa é uma ratificação dela. A ti e a tua semente, não a Ló e a sua semente. Eles não deveriam herdar esta terra, e por isto a providência se ordenou que primeiramente Ló fosse separado de Abraão e depois a concessão fosse confirmada a ele e a sua semente. Assim Deus frequentemente faz com que o bem surja a partir do mal e torna os pecados e as tolices dos homens subservientes aos seus próprios conselhos sábios e santos. A ti e a tua semente, a ti, para peregrinar nela como um estranho. A tua semente, para residir e governar nela como proprietários. A ti, isto é, a tua semente. A concessão da terra a ele e aos seus, para sempre, indica que ela tipificava a Canaã celestial, que é dada à semente espiritual de Abraão para sempre. Hebreus capítulo 11, verso 14. Ele lhe dá o direito de propriedade dela, embora fosse futuro. Levanta-te, percorre essa terra. Verso 17. Entre e tome posse, inspecione os lotes, e ela parecerá melhor do que uma perspectiva distante. Observe que Deus deseja mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu concerto e o inestimável valor das bênçãos do concerto. Rodeai Sião, Salmo 48, verso 12. Segundo, aqui está a promessa de uma prole numerosa para povoar esta boa terra, de modo que ela nunca seria perdida por falta de herdeiros. Verso 16. E farei a tua semente como o pó da terra, isto é, eles se multiplicarão de maneira inacreditável, e tomando-os a todos, serão uma multidão tão grande que homem nenhum poderá contar. Assim o eram no tempo de Salomão. 1 Reis 4, verso 20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão. Isto Deus aqui lhe promete.
Observe que o mesmo Deus que provê a herança provê os herdeiros. Aquele que preparou a terra santa prepara a semente santa. Aquele que dá a glória dá a graça para que as pessoas se tornem adequadas a participar da sua glória. Finalmente, nós lemos o que Abrão fez depois que Deus lhe tinha assim confirmado a promessa. Verso 18. Primeiro, ele removeu a sua tenda. Deus lhe disse que percorresse a terra, isto é, não pense em fixar-se nela, mas espere estar sempre se deslocando e percorrendo-a rumo a uma Canaã melhor. Então, obedecendo à vontade de Deus, ele remove a sua tenda, confirmando-se na condição de peregrino. Segundo, edificou ali um altar, como sinal da sua gratidão a Deus pela gentil visita que lhe tinha feito. Observe que quando Deus nos encontra com promessas graciosas, Ele espera que nós lhe ofereçamos os nossos humildes louvores.